Uma mulher dá entrada em um hospital depois de ser mordida por uma cobra. Tudo parecia ser um acidente, mas será? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar, já quero pedir para vocês conferirem se vocês estão realmente inscritos aqui no canal, porque ultimamente eu recebi aí várias mensagens de pessoas falando que simplesmente acordaram e não estavam mais inscritos, não estavam mais recebendo os meus vídeos. Então dá uma olhadinha ali se o botãozinho está cinza ali embaixo, então significa que vocês já estão inscritos. Se você não é um inscrito do canal, aproveita para se inscrever agora, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E como eu já tinha avisado nos vídeos anteriores, eu troquei o nome do canal, agora se chama Gisele Ildes, mas eu vou continuar falando sobre a Turquia, mesmo porque eu ainda continuo morando aqui e vou continuar trazendo os casos da Turquia também, que são bem malucos, mas eu resolvi também trazer casos de outros países aqui, mais para esse lado aqui, mais perto de mim. E o caso de hoje é um caso que aconteceu na Índia. No dia 7 de maio de 2020, a Ultra, essa mulher aqui, linda, maravilhosa, de 25 anos de idade, estava passando um período na casa dos pais dela. E então, a mãe dela, nessa manhã do dia 7, aproximadamente 7, 8 horas da manhã, ela vai no quarto para chamar a filha para tomar o café da manhã. Mas quando ela chega lá, ela vê então que a filha está com o braço esquerdo, assim, para o lado da cama, e com a boca aberta. E ela vê também que no braço dela, ela consegue ver que tem uma picada de cobra. Eu li na internet que tanto faz falar mordida ou picada de cobra, tá? Então, acho que eu vou até acabar falando mordida às vezes e picada outras vezes, tá? Mas enfim. Então, a mãe dela vê a filha nesse estado lá e ela fica desesperada, é claro, e leva ela correndo para o hospital. Mas quando elas chegam no hospital, os médicos avisam que, infelizmente, a Ultra já estava sem vida. Bom, tudo parecia ser um acidente, mesmo porque na Índia é muito comum acontecer isso, tá? Aproximadamente 60 mil pessoas todos os anos perdem a vida depois de serem mordidos por cobra lá na Índia. E um estudo também foi feito entre os anos de 2000 e 2019 e nesse período aí, então, foi registrado que 1,2 milhões de pessoas perderam a vida na Índia depois de serem mordidos por uma cobra. Mas apesar de ser muito comum isso acontecer lá, o caso da Ultra era diferente e presta bem atenção nos detalhes, como sempre, todos os casos que eu conto aqui no canal, os detalhes que fazem a diferença. Bom, vamos começar a analisar a cena então junto comigo aqui. Então, a tal da cobra que mordeu a Ultra, ela foi encontrada na casa dos pais dela. A cobra era uma naja e é uma cobra extremamente venenosa. Algo que deixou as pessoas muito suspeitas ali que isso não foi acidente coisa nenhuma foi que a naja, ela não é uma cobra muito ativa à noite. E essa picada aí supostamente aconteceu durante a noite enquanto ela estava dormindo. Foi feita também uma autópsia na cobra e descobriram que o estômago dela estava totalmente vazio, o que significa que ela ficou com fome durante muitos dias. Bom, essa naja que foi encontrada lá, ela tinha 152 centímetros. E os especialistas foram na casa analisar por onde que ela teria entrado. Ela teria entrado por essa janela aqui. Eles falaram que das condições ali da janela seria impossível aquela naja subir ali, né, para entrar pela janela. Tinha um cano também ali perto, né, um cano de água, só que eles falaram que esse cano estava grudado na parede. Então não teria o espaço suficiente para a naja passar ali pro lado, para ela se enrolar, então, para subir e pular ali na janela. Era uma coisa assim, que seria uma naja ninja mesmo, né? Então, impossível dela ter entrado naquela janela como todo mundo acreditava que aconteceu. Outra coisa analisada também foi a mordida no braço da Ultra. Bom, ela não tinha somente uma picada, tá? Mas ela tinha duas. E as duas marcas eram muito próximas uma da outra, tinha aproximadamente somente 1 polegada de distância, o que é muito esquisito. A naja, então, morder a pessoa, nessa pessoa, claro, né, ela vai tirar o braço. E ela morder exatamente, quase que no mesmo lugar, na segunda vez, o que significa que a pessoa deu o braço ali realmente para a naja picar. E outra coisa muito suspeita também foi o buraco que ficou ali na picada. Bom, esse buraco ali no braço da Ultra, então,
tinha 2,8 centímetros de profundidade. E esse tipo de cobra, se ela mordesse naturalmente a pessoa, ela só ia perfurar aproximadamente 1,8 a 2 centímetros. É assim que ocorre naturalmente, tá? Como o buraco era mais fundo, significa que alguém segurou essa naja para morder, porque só é possível que essa marca seja realmente profunda quando as pessoas, né, que manuseiam ali a cobra, elas precisam tirar o veneno, sabe, para fazer remédio, sei lá eu. Então eles seguram e dessa forma, então quando eles seguram, realmente que ela perfura mais, mas naturalmente ela não faz isso. Foi feito um exame de sangue na ultra, obviamente tinha o veneno da cobra no sangue dela, mas também tinha sedativo no sangue. E eles perguntaram, né, para os pais se ela estava tomando algum remédio assim forte, e eles falaram que não, ela estava realmente tomando alguns remédios, mas não um sedativo daquele que foi encontrado no sangue dela. Agora, um detalhe que vocês vão ficar ainda mais assustados, como eu fiquei também quando eu comecei a estudar esse caso aqui. Bom, a outra chegou então nesse dia 7 lá, sem vida no hospital, mas na verdade, 15 dias antes aproximadamente, ela tinha recebido alta de outro hospital, porque ela tinha sido mordida por outra cobra. Era a segunda vez, então, que a outra tinha sido picada, mordida por uma cobra em questão de meses, tá? Porque ela saiu, recebeu a alta do hospital, mas na verdade ela ficou um bom período lá se tratando da outra mordida. Bom, nesse ponto aqui a gente já entendeu, né? Isso aqui não foi um acidente, mas vamos continuar aqui nos detalhes, nas suspeitas que todos ficaram quando ficaram sabendo dessa história. Bom, essa noite aí que ela passou então na casa dos pais, que ela, né, foi mordida pela cobra dentro daquele quarto, na verdade ela não passou a noite sozinha no quarto, não. Quem estava com ela nesse quarto era o marido dela, que se chama Suraj, um homem de 28 anos de idade. Quero pedir perdão para vocês também pela minha pronúncia, porque eu não falo a língua deles, então eu posso estar falando os nomes errado aqui. Me perdoem por isso. Mas então o Suraj estava lá com ela à noite e de manhã, então, quando a mãe chegou para chamar ela para tomar o café da manhã, ele já não estava mais no quarto. E eles perguntaram para ele, você não viu nada? Ele falou, não vi nada durante a noite. Muito estranho, né? A pessoa ser mordida por uma cobra, ninguém sabia então que ela estava ali sob efeitos de sedativos, e a pessoa não vai, né, gritar, não vai fazer nada, nenhum ai ou qualquer coisa assim, e ele não escutar, e a cobra não vai picar ele também, mordeu a mulher dele 2 vezes, mas ele não fez nada, enfim. Mas então por que ele não estava no quarto de manhã? Porque ele acordou muito cedo e ele disse que ele não sabia que tinha acontecido isso com ela, só pegou e saiu do quarto e ele não quis incomodar a esposa, por isso que ele não a acordou. Os pais da Ultra, antes mesmo de saber dessas informações aí que foram reveladas depois do exame de sangue e tal, eles já tinham desconfiado do Suraj. Por quê? Logo depois que tudo aconteceu, eles então queriam passar os bens que eram da Ultra para o neto deles, né? No caso, para o filho do Suraj e da Ultra. Mas quando eles foram conversar com o Suraj para fazer, então, né, toda essa documentação, o Suraj fica nervoso, fica muito bravo e fala que não vai passar os bens para o próprio filho. Então, ali eles já ficaram desconfiados que tinha alguma coisa além. Bom, é claro que todos vocês já perceberam que sim, nós temos um suspeito principal, um culpado aqui, na verdade, dessa história, né? Que é o Suraj. O Suraj realmente foi preso no dia 24 de maio de 2020. E agora eu vou contar para vocês do início, tá? Toda a história do Suraj e da outra, para a gente entender bem esse caso aqui. Eu vou contar para vocês também a motivação, que vocês vão ficar assim, pasmos, como eu fiquei também, e todos os detalhes aí dessa história, porque na verdade não foi uma só vez, tá, que ele tentou fazer isso. Mais vezes, então, ele usou uma cobra para tentar tirar a vida da esposa. Então, quem que é Ultra, da onde que eles vêm, o que aconteceu no início ali, antes mesmo eles se casarem? Bom, a Ultra era uma mulher diferente, tá? Ela tinha um déficit de atenção ou dislexia, não consegui encontrar realmente qual que era, e os pais dela, então, chegou uma certa idade ali, eles queriam casar ela,
queriam achar realmente uma pessoa especial que fosse cuidar da filha deles como eles sempre cuidaram. Lá na Índia é comum os casamentos arranjados. A gente não pode generalizar, tá? Não é todo mundo que faz o casamento arranjado lá, mas ainda muitas famílias fazem esse serviço e realmente existem agências de matrimônio que oferecem esse serviço, e foi assim que os pais da outra então procuraram ali uma agência realmente para casar a filha. Bom, é importante a gente falar também que os pais da outra, eles tinham uma situação financeira muito boa. Eles eram classe média, alta. O pai dela trabalhava com comércio de borrachas e a mãe dela era uma professora aposentada. Agora, já a família do Swaraj era uma família mais simples, tá? O pai do Swaraj, no caso, ele era motorista desse carrinho aqui e a mãe dele era dona de casa. E o Swaraj, ele tinha um emprego, tá? Ele trabalhava em um banco, mas ele tinha uma situação, né, comparada com a família da outra, era uma situação muito mais simples. Mas os pais da outra, quando olharam a ficha dele lá, eles gostaram do Swaraj bem por isso, porque ele tinha um emprego no banco, então já era uma pessoa ali, né, de carreira. Acharam o marido perfeito, então, para casar a filha deles. Bom, então, os dois se casam em março de 2018 e logo depois a outra já fica grávida e no início de 2019 nasce o filho do casal. Esse filho se chama Dhruv e ele vai estar, então, com um pouquinho mais de um ano quando tudo vai acontecer. Nesse casamento também, os pais da outra, então, dão um dote. Eles dão 768 gramas de ouro, um sedã Suzuki e 400 mil rúpias. E além disso também, eles davam uma mesada para o casal para ajudar ali nas despesas da casa. Eles pagavam para eles todo mês 8 mil rúpias. Bom, por mais que parecia ser um casamento feliz ali entre os dois, por trás dos panos eram outras coisas. Porque o Swaraj, esse cara maluco aí, ele achava que como a outra tinha aquele déficit de atenção, ele achava que ele tinha que cuidar dela e que aquilo era um trabalho para ele e que ele queria então mais dinheiro da família da outra. E ele vivia enchendo a paciência dessa mulher para que ela conseguisse mais dinheiro dos pais. E ali eles já começaram a brigar um pouco. O Swaraj então começa a ficar agoniado com essa questão do dinheiro e tal. E então ele decide se livrar da mulher. Lembrando que a família dela é rica, né? Tem posses lá. Então ela também teria algumas joias ali guardadas. Nós vamos falar sobre essas joias que vão entrar aqui na jogada também depois. Mas então ele queria, sei lá, mais liberdade, né, na vida dele. Então ele começa a montar o plano dele. Bom, ele começa a entrar em contato com um encantador de cobras lá na Índia, que na verdade já era amigo dele já há algum tempo. E ele pede para esse encantador para procurar uma cobra venenosa para ele. Esse contato para conseguir essa cobra foi em fevereiro de 2020 e o nome desse encantador de cobras é Suresh. Mas uma coisa muito importante aqui também a ser falado é que o comércio de cobras é ilegal na Índia. Então esse cara não podia estar vendendo cobra nenhuma para ninguém. Então o encantador de cobras consegue uma víbora de Russell, que é essa aqui que vocês estão vendo na foto. Ele pagou 10 mil rúpias por essa víbora. E essa víbora, ela é extremamente agressiva. O veneno dela também é muito, mas muito forte e ela é comum lá na Índia. Então ele pega essa víbora e leva para casa aonde morava ele, a outra, os pais dele também e o filhinho lá, né, de 1 ano de idade. No dia 26 ou 27 de fevereiro de 2020, ele pega essa víbora aí que ele comprou e coloca perto da escada e pede para a outra buscar o telefone celular dele que está no andar de cima e vai para outro canto. Só que a outra vai buscar o telefone e ela vê a víbora realmente e a víbora está enrolada assim no mármore. Só que a outra, quando ela vê, ela começa a gritar muito e parece que os pais do Swaraj não estavam em casa nesse dia, tá? Começa a gritar, gritar, gritar por ajuda e o Swaraj então vê que não vai dar certo o plano dele. Então ele resolve ir lá, pega um galho e começa ali a afastar a víbora e tal e finge que ele colocou a víbora pro mato. Mas na verdade ele guardou essa víbora de novo. Bom, no dia 2 de março de 2020, alguns dias somente depois, então ele vai para a segunda tentativa.
Dessa vez, como ele viu que o plano dele não deu certo a primeira vez, o que ele faz? Depois do jantar, ele coloca sedativo na sobremesa da Ultra. A Ultra, então, toma esse sedativo sem saber e vai para o quarto deitar e dormir. O filho de 1 ano estava em outro quarto. Bom, assim que ele viu, então, que ela estava realmente dormindo, ele pega a víbora e solta no quarto onde está a mulher dele. Olha esse cara que louco. Bom, depois de algum tempo, então, essa víbora, lembrando, ela é muito, mas muito agressiva mesmo, ela realmente morde a perna da Ultra. E o Soraj, então, vai ali ajudar ela, pega ela e sai à procura de hospital. Essa procura do hospital também demorou muito, aproximadamente 2 horas para ele encontrar ali um hospital que tivesse o tratamento específico para tratar ali das mordidas de cobra. Bom, ela entra então no hospital e ela realmente consegue sobreviver nessa tentativa, só que é muito pior ainda, porque ela ficou 52 dias nesse hospital, 52 dias, gente, se recuperando, e nesse período ela fez 3 cirurgias na perna. Olha que maluco esse cara. Lembrando, né, o marido dela. A gente vai falar sobre esse assunto, tá? É muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, que eu tenho um recado muito importante para vocês, tá? Mas o que ele faz nesse período que a Ultra está no hospital? Ele vai para a internet e começa a pesquisar sobre cobras. A gente sabe que ele fez essa pesquisa porque a polícia periciou também o telefone dele. Realmente ele assistiu vários vídeos, como manusear as cobras. Ele ficou realmente um expert ali em cobras. Na verdade, já tinha começado a pesquisar antes, tá? Sobre esse assunto e continuou pesquisando ali enquanto ela estava no hospital se recuperando de uma coisa que ele mesmo fez. E nesse tempo também ele entra em contato com o encantador de cobras e pede para ele para encontrar outra cobra para ele. O encantador realmente consegue encontrar e dessa vez ele encontra então a Naja. Ele vende essa Naja para ele por 7.000 rúpias. Ele guarda essa Naja dentro de um pote de plástico, faz os furos ali, guarda na casa dele e deixa a Naja durante dias. Parece que foram 10 ou 11 dias que ele deixou essa cobra ali com fome para que realmente atacasse a Ultra na outra tentativa que ele ia fazer. Quando ela sai do hospital, ela vai direto para a casa dos pais dela, porque ela precisava ainda de um tratamento ali especial, as pessoas para ficarem cuidando dela. Então, ela prefere ficar na casa dos pais e o Soraj fica na casa dele, com o filho e com os pais dele. Mas no dia 6 de maio de 2020, ele vai então e decide ir lá para dormir com a esposa. Ele leva então o pote de plástico com a Naja dentro e ele coloca esse pote dentro de um saco plástico. E é assim que ele carrega a Naja então para casa. Nesse dia 6, ele vai servir um suco para ela e ele coloca os sedativos dentro do suco. Ela vai dormir, os pais também estão dormindo em outro quarto. E, gente, é pior ainda do que vocês imaginam, tá? Acompanha aqui comigo. Bom, aproximadamente 11 horas da noite, ele pega, então, abre com a esposa já ali, né, toda sedada, que não tinha, né, reação nenhuma. Ele abre o pote com a Naja em cima da esposa. A Naja sai e ela começa a correr, porque ela não é ativa à noite e ela fica muito assustada. Você pensa nessa coitada dessa cobra também, quanto tempo que ela ficou sem comer naquele pote ali? Ela começa a correr pelo quarto. Ele vai com o galho e pega a Naja novamente e joga novamente, segunda vez, em cima da esposa. Só que novamente a Naja também começa a correr, se esconde, parece, embaixo de um armário que tinha. Esse louco do Soraj, não contente, ainda era o tempo para ele desistir, né? Na verdade, ele já tinha que ter desistido dessa história há muito tempo atrás, né? Você vê como tem gente louca por aí. Bom, ele vai então e pega a Naja mais uma vez e então ele segura a Naja aqui por esse capuz e ele mesmo força a Naja a morder ali o braço da esposa. E a Naja então morde 2 vezes, como a gente tinha falado no começo do vídeo, e ali, depois daquilo, parece que ele joga a Naja pela janela e deita ali do lado da esposa como se nada tivesse acontecido.
E o resto da história a gente já sabe, né? Como que a gente sabe todos esses detalhes aqui? Porque o Swaraj, ele realmente confessou tudo. E a polícia levou ele lá no local, na casa mesmo, para fazer toda a reconstituição ali dos fatos. E ele falou exatamente como ele fez. Além disso, também preciso adicionar aqui mais uma informação. Lembra das joias que tinham sumido do cofre compartilhado dos dois que eu falei no início do vídeo? Bom, essas joias o Swaraj mesmo confirmou depois aonde que elas estavam. Sabe onde que elas estavam? Ele mesmo tinha enterrado perto do terreno ali da casa onde ele e a Ultra moravam. Só que quando eles enterraram essas joias e deram novamente para a família da Ultra, o pai da Ultra falou que aquilo ali não eram todas as joias que estavam lá no cofre, não. Muitas joias, então, desapareceram simplesmente. Bom, a polícia recolhe todas essas informações, então foram 78 dias de investigação. Aliás, parabéns, polícia da Índia, que fez uma investigação assim maravilhosa nesse caso, porque ele poderia sim ter se passado despercebido, poderia sim ter passado como um acidente, mas não, graças à polícia da Índia. O julgamento iniciou e aproximadamente 90 pessoas testemunharam. Gente, esse caso aqui foi gigantesco na Índia, porque as autoridades também alertaram que esse pode ser um novo método aí das pessoas estarem, então, tirando a vida das suas esposas e fazer com que tudo pareça um acidente. Durante o julgamento também eles fizeram uma reconstituição usando um boneco ali, né, para fazer de conta que era a Ultra, e colocaram um pedaço de peito de frango no braço do boneco e usaram realmente uma naja para ver se ela ia morder ou não. E realmente a naja, ela não mordia de jeito nenhum, ela só mordeu realmente quando as pessoas inticaram muito ela. E a sentença sai em outubro de 2021. A acusação queria a pena capital para ele, porque realmente foi uma maldade muito, mas muito grande. A esposa dele estava no hospital, lá se recuperando da mordida da cobra, que ele mesmo fez a cobra, né, morder ela, e ele ainda pesquisando na internet como fazer, como continuar o plano dele. E o jeito que ele fez com a naja, quer dizer, foram 3 vezes, né? 2 vezes ele jogou e a terceira vez ele segurou para realmente morder, mas o juiz não deu a pena capital para ele porque ele era muito jovem, né? Com 28 anos de idade só quando tudo aconteceu, mas o juiz deu uma pena muito boa para ele, na verdade. Ele condenou ele a 2 sentenças de prisão perpétua e, além disso, também ele teve que pagar uma multa de 500 mil rúpias. Bom, o encantador de cobra, ele chegou a ser preso também, mas ele foi absolvido desse caso, tá? Na verdade, ele mesmo que deu todas as pistas no início para a polícia, porque quando começaram a investigar e quando saiu as notícias na TV de que a Ultra tinha perdido a vida, ele já lembrou, né, que tinha vendido as cobras. E ele se sentiu muito culpado. E ele mesmo foi na delegacia e ele mesmo contou toda a história antes mesmo do Swaraj confessar que tinha feito. Então, ele, na verdade, ele ajudou muito a polícia. Ele foi absolvido desse caso, mas eu não sei se ele acabou ficando na prisão porque ele estava fazendo um comércio clandestino, né? Porque na Índia não se pode comercializar cobras. Não consegui encontrar essas informações na internet, mas fato é que, do caso aqui, ele foi sim absolvido. E o filhinho da Ultra e do Swaraj não ficou com os pais do Swaraj não, tá? Os pais da Ultra brigaram então por esse neto, realmente eles conseguiram a guarda total do neto e, além disso também, eles conseguiram trocar o sobrenome do neto, colocar então o sobrenome de solteira da Ultra, é claro, para que esse neto não tivesse ligação nenhuma com a família. Porque na época que tudo aconteceu também, muitas pessoas desconfiaram que os próprios pais do Swaraj tivessem algo ali conectado com isso, mas eles não conseguiram provar. Bom, esse é um caso muito, mas muito triste, de uma crueldade extrema mesmo, mas não é muito diferente da situação que muitas pessoas passam ao redor do mundo aí. Muitas pessoas sofrem abusos aí todos os dias, e se você que está assistindo esse vídeo nesse momento é um deles, o conselho que eu te dou, meu amigo, minha amiga, se separe nesse momento. Muitas pessoas estão perdendo as suas vidas ao redor do mundo pela mão dos seus companheiros. E por mais que a gente imagine que isso nunca vai acontecer com a gente, infelizmente, a verdade é que pode acontecer sim. Então, se o seu companheiro levanta uma mão sequer para você, é hora de você
pegar as suas malinhas e ir para casa. Eu sei que é muito fácil de falar, eu não estou na mesma situação que você está, mas eu vou te falar uma coisa, não é impossível. E se você precisar, peça ajuda para amigos, para pessoas de confiança que estão do seu lado, para que você consiga enfrentar essa barreira aí e ter uma vida melhor. A gente não nasceu para sofrer, né, nas mãos de um companheiro, e a gente pode ser sim independente e seguir a nossa própria vida sozinho. Uma coisa é verdade, é muito melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Agora, se a tua situação é ainda pior, você já está percebendo que você está em perigo, peça ajuda às autoridades. Eu sei que alguns estados do Brasil já estão oferecendo aplicativos de celular, que então você instala ali e só com um botão você pode já acionar a polícia para poder te resgatar. E eu sei que esses aplicativos estão ajudando muitas pessoas aí no Brasil. Se eu achar aqui o nome, eu vou colocar aqui na tela para vocês, mas eu peço também ajuda a todos os inscritos aqui do canal. Se você sabe qual é o nome exatamente para procurar, já deixa aqui nos comentários, por favor. Talvez alguém esteja procurando essa ajuda nesse momento e a gente pode ajudar mais e mais pessoas. Agora, se você é brasileira e mora aqui na Turquia, esse aplicativo aqui é o aplicativo aqui da Turquia que ajuda as mulheres em situação de perigo aqui também. O aplicativo está disponível em várias línguas, não tem português, mas se for mais fácil para você instalar em inglês, então instala ali no seu celular que a polícia daqui também pode dar toda a ajuda para você se você estiver passando por alguma situação de maus tratos. Então eu queria deixar esse recado aqui muito importante de ajuda no final desse vídeo, mesmo porque todo o vídeo aqui a gente viu o que um homem é capaz de fazer com uma mulher, né? Quão extrema maldade pode ser de um marido com a sua esposa. Bom, esse é o vídeo de hoje, então compartilha para mim, por favor, para ajudar a alcançar aí o maior número de pessoas possível. E não esquece de curtir o vídeo também se você gostou aqui desse recadinho final que eu dei para vocês, tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.